Olá, queridos, boa noite, amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, a palavra do Senhor. Hoje são 30 de novembro de 2021 e Deus, o Senhor, tem uma palavra para você, com a qual o Senhor ele vai abençoar ricamente a sua vida. Então, te convido a ficar aqui até o final, tá bom? Para receber tudo aquilo que o Senhor quer liberar sobre o seu coração, sobre sua vida. Se você está nos acompanhando aqui pela primeira vez, nós vamos fazer uma oração inicial. Em seguida, nós vamos ler uma porção da palavra e, por fim, no final, nós vamos orar por você. Vamos orar pela sua vida, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no canal, no YouTube, canal Pastor Marcel Silva. Pastor Marcel Silva. Você se inscreva lá, tá bom? Ative o sino de notificações, compartilhe os vídeos, tá bom? A mensagem de Deus, faz a obra do Senhor junto conosco, porque quando você compartilha, você está semeando também a palavra de Deus, tá bom? Você está servindo não ao homem, mas servindo a Deus, servindo ao Senhor, sendo ali um enviado, né? Enviando a mensagem de Deus para as pessoas que precisam. Todos os homens precisam ouvir a palavra de Deus. Se você também está nos assistindo pelo Facebook, compartilha, tá bom? Você tem a oportunidade de compartilhar também para outras pessoas, pelo Instagram também, compartilha nas suas redes sociais, no WhatsApp, para que mais pessoas, amados, recebam a palavra de Deus, sejam curados. Nós temos testemunho de pessoas que estavam necessitando, amados, de uma palavra de Deus, e essas pessoas então foram edificadas. Eu recebi um testemunho de uma pessoa, né, de uma irmã que estava desviada dos caminhos do Senhor, e então ela estava passando por um momento muito difícil, muito complicado da vida dela. Ela estava planejando, amados, tirar a sua própria vida, tirar a sua vida, e então ela recebeu a palavra de Deus ali, e Deus falou poderosamente com ela, né? Falou ao coração dela. Ela desistiu desse intento para a glória do Senhor e voltou aos caminhos do Senhor, e hoje está firme, está perseverando, está nos caminhos de Deus, servindo novamente a Jesus Cristo. Então, quando nós compartilhamos essa mensagem, muitas pessoas elas são edificadas, porque a palavra de Deus, muitas pessoas são saradas, libertas, muitas pessoas recebem a salvação. Então, faça isso, seja também um cooperador da obra do Senhor. Amém, queridos? Então, vamos ler o texto que está em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 22, diz assim, ó: A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Amém, queridos? Então, amados, o Senhor Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, ele fala estas palavras que acabei de ler para você. E ele fala ali no que diz respeito às nossas preocupações cotidianas, às nossas preocupações com aquilo que é básico em nossas vidas, com aquilo que nós vamos comer, aquilo que nós vamos, né, usar para nos alimentar o nosso corpo, com o que nós vamos nos vestir. Então ele começa a falar disso, que nós não podemos nos preocupar com
essas coisas. Nós não podemos nos preocupar com o nosso sustento, porque Deus, amados, Ele nos sustenta. Deus, Ele ama os seus filhos, Ele ama todos os homens. É um amor tão indescritível que, como você sabe, como nós sabemos, conforme está escrito lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, o amor do Senhor foi tão grande, tão poderoso, que Ele foi capaz de dar, né, para o nosso resgate, para o resgate de nossas almas, até o seu próprio Filho Jesus Cristo, o Senhor. Então, você acha que Deus não vai também nos dar os bens que nós necessitamos? A Bíblia fala, amados, né, nós sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos. Qual deles, né? Pedindo um pão, nós vamos dar uma pedra, ou pedindo um ovo, nós daremos ali um escorpião, ou pedindo um peixe, nós daremos uma serpente, né? Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, não nos daria o Senhor bem, né? Se nós lhe pedíssemos? Então, amados, Deus se preocupa, Deus Ele quer que nós sejamos supridos em tudo. A Escritura também fala, né? O apóstolo Paulo diz que se nós tivermos com o que nos vestir, né? E com o que se alimentar, né? Tivermos as necessidades básicas, né, ali supridas, nós podemos nos dar também por contentes por isso, né? Termos contentamento. Por isso Deus Ele quer que nós sejamos, né, contentes, agradecidos a Ele em todos os momentos, seja na abundância, seja na escassez, em tudo a Bíblia diz, dai graças. E, amados, Jesus fala nesse texto que nós acabamos de ler, né? Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento. A nossa vida, amados, ela é mais importante do que o alimento que nós usufruímos. E Deus, ele guarda a sua vida, Deus, Ele protege a sua vida. Deus, Ele te sustenta, Ele te dá fôlego de vida, Ele te alimenta. Deus alimenta, amados, até os pássaros, de tal maneira que nós não vemos no nosso dia a dia pássaros, né, caídos pelo chão, famintos, pássaros sem alimento, pássaros sofrendo de inanição. Pelo contrário, nós vemos eles cantando, voando, vigorosos, não é? Então, se Deus assim sustenta as aves, não somos nós mais preciosos do que elas? Qual vale mais? Os pássaros ou nós, os homens? E Jesus fala, observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Amém? Então, você é valoroso para o Senhor. E Ele não irá deixar faltar nada de necessário para a sua vida. Muitas vezes nós queremos, além daquilo que é necessário, né, para gastar com os nossos prazeres, deleites, mas Deus, Ele também nos trata, Ele nos faz amadurecer na fé, Ele nos faz depender dEle, confiar nele, e essa dependência, amados, ela é desenvolvida pelo Senhor na dificuldade, na provação, não é? Ela é, então, desenvolvida em nós, nós somos aperfeiçoados no Senhor em meio a uma dificuldade, em meio a, por exemplo, um momento de escassez, mas como Davi falou, né? Hoje, né, ele diz, melhor dizendo, ele fala, né? Já sou velho e nunca vi um justo mendigar um pão. Nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, Davi estava dizendo ali, rei Davi, que viveu muitos anos. A Bíblia diz que ele foi farto de dias e depois morreu. E ele diz que viveu, né, muito tempo, né? Já sou velho e nunca, jamais vi um justo mendigar o pão. Amém? Se você é justificado pelo sangue de Jesus,
se você é alguém que está alicerçado no Senhor, a palavra nos garante que nós vamos receber a provisão do Senhor. Isso não impede de Deus provar o seu coração. Isso não impede, dados momentos, Deus permitir que você atravesse um momento para Ele provar o seu coração, para te ensinar a depender dEle, do Senhor. Então, amados, essa palavra é muito importante para nós confiarmos em Deus, não depositarmos a nossa confiança nas riquezas, não depositarmos a nossa confiança nos bens, mas confiar no Senhor. Confia no Senhor com todo o teu coração, confia nele e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Não se preocupe, não fique receoso, solícita em razão da sua necessidade, daquilo que você precisa. A palavra do Senhor também fala aqui em Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim: então lhes recomendou. Jesus fala, né? Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Amém? Então, a vida da gente, né? Ela não consiste na abundância de bens que nós temos. Nós precisamos não depositar a nossa confiança nos bens, porque eles são, amados, uma fortaleza ilusória. Os bens, eles parecem ser um amparo, um abrigo nos tempos de dificuldade, mas tudo isso é ilusão e vaidade. O nosso porto seguro é o Senhor. O nosso porto seguro, o nosso alto refúgio é Deus, é o Senhor. Então, guarde o seu coração dessas preocupações quanto àquilo que você vai vestir. A Bíblia nos fala, né? Aqui ainda em Lucas 12, ele diz no versículo 27, observem como crescem os lírios, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Então, Jesus fala, né, que Deus veste o lírio, né, uma erva do campo, de uma forma tão formosa, formidável, maravilhosa, de maneira que nem Salomão, um homem que teve grande glória, um homem que teve grande glória, acesso a muitos bens, a vários tipos de vestimentas, mas ainda assim, nem Salomão, no auge da sua glória, a Bíblia diz, conseguiu se vestir, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como um lírio do campo, que não trabalha, não fia, mas Deus o veste assim, com tanta beleza, com tanta realeza, assim veste uma flor do campo. Então, nós não podemos ficar preocupados com isso, amados. Mas o que devemos fazer? Nós devemos buscar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, o que nós precisamos fazer é isso. Versículo 31 de Lucas 12. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Então, que você faça isso hoje. Busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus primeiramente, e tudo aquilo que você precisa será acrescentado à sua vida.
Então esta é a palavra que eu quero deixar hoje para você. E eu gostaria de orar por você. Vamos orar, pedir para que o Senhor tire todo tipo de preocupação e envie toda a provisão necessária para a sua vida. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós nesse momento, Pai, nós estamos aqui diante da Tua face, orando a Ti, Senhor. E o Senhor nos falou, Pai, acerca daquilo que nós não podemos nos preocupar, seja pelo alimento, seja pela roupa com a qual nós precisamos para se vestir, porque vale mais a vida, Senhor, do que o alimento, e o corpo, Senhor, mais do que a roupa. Deus, atenta para nós nesse momento, Senhor, cada um dos Teus filhos, e que nós possamos, Pai, ter a confiança plena em Ti, sabendo, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que o Senhor provê, Pai, porque a Tua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Senhor derrama as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, as boas dádivas, os dons perfeitos. E o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Não há sombra de variação em Ti. Então, Pai, abençoa grandemente Teus filhos. Tira toda a preocupação e que eles possam confiar em Ti, Senhor. Possam crer que Tu és o Deus que provê, que abençoa, que guarda, que protege, que zela pelos Teus filhos, que são as meninas dos Teus olhos. Então, Pai, faz isso hoje. Faz coisas maravilhosas. Mas antes de tudo, Senhor, que nós, os Teus filhos, possam buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que Tua palavra seja vivificada em nossos corações e que possamos praticar ela com todo o coração e liberdade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a sua vida e, se Deus permitir, se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui a partir das 18 horas para trazer aqui uma palavra de Deus para você. Grande abraço e que a graça do Senhor seja contigo.